Irmãos, qual é o papel de um intérprete? Da Bíblia? O papel do exegeta do intérprete. Da Bíblia. O intérprete da Bíblia, ele tem que descobrir o significado de um texto, o que as frases e as afirmações daquele texto significam, e ele tem que tentar descobrir, enquanto interpreta, que tipo de reação o autor bíblico ao escrever quis produzir nos seus leitores originais. Quando Mateus escreveu esse texto, ele quis produzir, ele quis transmitir verdades, ele quis ensinar coisas, dizer coisas, tendo por propósito produzir alguma reação, alguma atitude nos seus leitores originais. Quais são os nomes técnicos que são dados a isso? Existe um crítico acadêmico, literário americano, o nome dele é D. Hirsch. É o nome dele. Prestem atenção. Não quero complicar a cabeça de vocês não. Acompanhem aqui, direitinho, vocês vão entender tudo o que eu estou falando. Esse crítico literário, ele faz uma diferenciação entre duas palavrinhas, que em português traduzidas fica assim o significado e a significação. O meu professor falecido, saudoso, Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, ele usava significado e significância. Eu acho mais bonito do que significação, mas os livros modernos têm adotado significação em lugar de significância. Então tem o significado e a significação, ou significância. Então note bem, prestem atenção. Quando o exegeta se aproxima do texto para interpretá-lo, ele tem que descobrir o significado, e tem que descobrir o que esse significado ia, como ele ia servir para transformar os leitores originais. Esse efeito nos leitores originais é a significância. Entenderam isso? Tem o significado. É o que o texto significa. A significância é a reação que o texto produz nos leitores. Entenderam isso? Então, quando eu interpreto um texto, eu tenho que descobrir o significado do texto e, a partir do significado, tentar descobrir o impacto que esse texto causou sobre os leitores originais, que é a significância. E aí vem a função do pregador. O que o pregador tem que fazer? Então, ele tem que vir aqui na frente, diante de vocês, e explicar o significado, e tentar produzir nos irmãos de hoje a mesma reação que Mateus pretendeu produzir nos leitores da época dele. Eu tenho que produzir aqui não um novo significado, mas eu tenho que renovar a significância dentro da realidade de vocês, dentro da vida, do contexto de vida que vocês vivem. Eu tenho que tentar reproduzir o significado, explicar o significado e fazer com que, a partir do significado, alguma reação moderna apareça. Essa reação moderna ao texto é a significância. É fácil fazer isso? Eu tento todo domingo fazer isso. Então, na minha casa, enquanto eu preparo o texto, eu descubro o significado e a significância para os autores originais. Eu fico pensando assim, explicar o significado agora para a igreja vai ser fácil, porque é só dizer o que descobri. Agora, de que modo eu posso fazer com que esse texto, respeitando o significado, produza efeito na vida das pessoas e tenha essa nova, essa renovada e múltipla significância? Os significados são quantos? Um só. Tem gente que fala a Bíblia tem muitos significados. Esqueça isso, mentira. A Bíblia tem um significado só, o significado do autor, o significado que o autor quis dar ao texto. Mas quantas significâncias ela tem? Quantas aplicações ela tem? Aí, são vários. Então, enquanto nós andarmos por esse texto aqui, nós temos que pensar o seguinte: o que isso significa? E nós vamos explicar essas palavras para que os irmãos entendam o que significa e o que Mateus quis produzir nos seus leitores. E depois disso pensar o seguinte: e agora? Como esse mesmo significado pode impactar a minha vida hoje? Para eles, impactou de uma forma. Para mim tem que impactar de uma forma semelhante, ou pelo menos uma forma relacionada ao significado. É isso que tem que acontecer. A pregação faz isso. Vamos lá? Querem ir? Vamos ao significado? Vamos? E vamos tentar descobrir depois. No final, a significância? Vamos ao significado e junto com o significado ver a significância também. Eu vou caminhar com os irmãos pelo significado e também vou apontar a significância. E os irmãos vão andar juntos comigo, alternando entre significado e significância. E todos que estão aqui, todos que estão em casa me ouvindo, vão ver que tipo de impacto isso pode ter sobre a sua vida. De que modo esse significado pode ter para você significância. De que modo esse significado pode gerar na sua vida alguma significância. Ok, vamos em frente então.
Irmãos, Mateus, quando escreveu essas linhas que eu mencionei aqui, ele mostrou para nós três maneiras como os líderes e as pessoas do seu tempo reagiram diante das afirmações de que Jesus era o Messias. Mateus quis mostrar isso para nós. Quando Israel Israel incrédulo quis dizer oficialmente não para o Messias, esse não. Essa rejeição, essa negação assumiu algumas formas. E quais foram as formas? Quais foram as maneiras como aqueles homens expressaram sua rejeição contra o Messias? Mateus vai mostrar como aqueles homens expressaram sua rejeição contra o Messias. Porque Mateus vai mostrar a forma, as maneiras como aqueles homens demonstraram sua rejeição contra o Messias? Porque ele quer alertar os seus leitores, dizendo: não façam essas coisas, não reajam desse modo. Diante das afirmações de que Jesus é o Messias, não reajam como esses homens. Vejam o que esses homens fizeram. Não os imitem. Não imitem esses homens. E de que maneira nós podemos produzir essa mesma reação nos leitores de hoje? Exatamente da mesma forma. Leitores de hoje, ouvintes de hoje, nós veremos aqui três maneiras através das quais aqueles homens do passado reagiram negativamente às afirmações de que Jesus é o Messias. Foram reações horríveis, terríveis, erradas. Eles caíram na ira de Deus por causa dessas reações. Não façam a mesma coisa. Não façam isso. Essa é a mensagem de Mateus. É isso que Mateus quis produzir nos seus leitores originais. É isso que Mateus quer produzir em nós hoje. Vamos então ver essas três maneiras como as pessoas podem expressar sua rejeição pelo Messias de Israel. A primeira delas está nos versículos 65 e 66. E esta maneira é a seguinte: considerando ofensiva a afirmação que Cristo faz sobre si mesmo. Eu vou repetir. A primeira maneira, como aqueles líderes religiosos reagiram contra o Messias. Eles consideraram ofensiva a afirmação que Cristo fez sobre si mesmo. Eles acharam aquilo um absurdo. Eles acharam aquilo que Jesus falou sobre si. Eles acharam inaceitável. O que Jesus tinha dito sobre si? Jesus tinha dito: os irmãos se lembrarem do sermão que eu preguei há um mês atrás. Estava de férias, né? Ninguém vai lembrar do sermão que eu preguei um mês atrás. Mas os irmãos olharem o texto vão lembrar que há um mês atrás eu preguei sobre as afirmações de Jesus naquela noite quando ele estava sendo arguido ali pelo sumo sacerdote, e o Senhor Jesus fez afirmações sobre a sua messianidade, evocando o Salmo 110, em que o salmista diz: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Jesus disse: vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus. Com isso, ele evocou o Salmo 110, afirmando que ele era o Messias. E mais, ele evocou também Daniel capítulo 7, versículo 13. Ele evocou o Salmo 110, 1 e Daniel 7, 13. E ao evocar esses dois textos, ele disse: olha, eu sou o Messias de Israel, vocês me verão descendo sobre as nuvens do céu para reinar sobre todo o universo. E nós falamos sobre essas duas frases naquele último sermão, quando o Senhor Jesus disse isso sobre si, que ele era o Filho de Deus, o Cristo que se sentaria direita de Deus e que viria nas nuvens do céu com poder e glória. O sumo sacerdote achou essa declaração absurda, ofensiva, blasfema. E sempre que alguém rejeita o Cristo, invariavelmente essa pessoa considera o que Jesus falou sobre si como algo absurdo, ofensivo até, irritante até, como aconteceu com o sumo sacerdote. Veja o texto de Mateus 26, a reação de Caifás. Então, rasgando as próprias roupas. O que é isso? O que significa esse gesto? Se os irmãos olharem, os irmãos não vão ver. Agora não vou pedir para que os irmãos abram a Bíblia nos textos, mas há vários textos no Antigo Testamento que mostram que o rasgar as vestes era um gesto que denotava aflição e inconformismo. Aquele homem, quando ouviu Jesus dizer isso sobre si, ele se sentiu agredido, ofendido, se sentiu aflito diante daquilo, uma aflição decorrente do seu inconformismo. E ele então rasgou as suas vestes. Nós vemos esse gesto em Gênesis 37, 29, por exemplo, quando Rúben encontra a cisterna onde estava José vazia. Ele vê que o seu irmão não está mais lá. Os irmãos conhecem a história de José, e ele vê o seu irmão, vê que ele não está mais na cisterna, ele foi vendido. Então ele rasga as suas vestes. É uma expressão de inconformismo, de aflição, de lamento, de desespero até.
É o que faz o sumo sacerdote. Aqui, nós vemos em 2 Reis 6, 30, 18, 37, o rei de Israel, quando ele escuta o testemunho de que as mulheres da cidade de Samaria estão comendo seus próprios filhos de fome por causa do cerco da Síria. Então, ele rasga suas vestes indignado, inconformado com essa situação. Rasgar as vestes é isso. É um gesto que mostra isso. Inconformidade, inconformismo, desespero. É um gesto de aflição. Eu não aceito o que está acontecendo. Então a pessoa rasga suas vestes. A Bíblia diz que o sumo sacerdote não podia rasgar suas vestes. Era proibido em Levítico 10. No versículo 6, Levítico 21, versículo 10, fala que o sumo sacerdote não podia rasgar as suas vestes. Mas é bem provável. Eu já vi gente falando, isso aqui estava errado, já devia receber punição porque rasgou as vestes. Acho que é um exagero. Na verdade, o sumo sacerdote talvez não estivesse com as vestes sacerdotais. Se ele estivesse com as vestes sacerdotais, dificilmente ele iria rasgá-las. Dificilmente. Ele iria fazer isso. Ele estava com outras vestes. Ele estava em uma reunião do Sinédrio. Não havia necessidade de ele estar trajando suas vestes sacerdotais naquela hora. Então ele rasgou. Ele pôde ser melodramático naquela hora. Ele pôde mostrar essa indignação. Rasgando ali. Aproveitou, eu não tô com a veste sacerdotal mesmo, vou rasgar. Como eu tô com o meu terno mais caro, eu não vou rasgar ele. Aproveitar que eu tô com um terninho mais 25 de março e tal, então eu rasgo. Então o que aconteceu? Lá naquele dia, ele não estando trajado com os paramentos todos do sumo sacerdote, paramentos nobres, bonitos, santos, cheios de pompa, estando sim trajado com vestes normais, ele rasgou ali as suas vestes. E o que ele diz? O texto prossegue, dizendo, mostrando essa reação dele. O texto diz que o sumo sacerdote disse, blasfemou. Para nós, irmãos, blasfemar para nós tem um sentido bem restrito. Para nós, blasfemar significa olhar para Deus e dizer acerca de Deus ou para Deus palavras injuriosas, desrespeitosas e ofensivas. Então alguém dirige um xingamento a Deus. Alguém produz alguma frase injuriosa, desrespeitosa contra Deus. Então nós dizemos, isso é uma blasfêmia. Nós tivemos aí recentemente a chacina, grande chacina, de vários desenhistas daquele jornal Charlie Hebdo, e os desenhos que aqueles homens faziam do cristianismo eram desenhos que nós cristãos olhamos e consideramos desenhos blasfemos. É claro que a gente não entra lá dando tiro em todo mundo, mas nós olhamos e ficamos ofendidos com aquilo porque são desenhos. Quando eles desenhavam sobre o cristianismo, quando eles desenhavam para criticar temas cristãos, nós olhávamos aquilo, eu nunca tinha visto, eu vi depois, nós olhávamos para aquilo e dizíamos, estes homens cometem blasfêmia. Eles desrespeitam Deus, o seu nome. Eles desrespeitam o Filho de Deus, o Espírito de Deus, a verdade de Deus. Eles não têm respeito com essas coisas. Eles dirigem contra Deus e contra o seu povo palavras, no caso ali, desenhos, símbolos que são extremamente ofensivos e desrespeitosos. Então, esse é o nosso conceito de blasfêmia. Mas para os judeus daqueles dias do primeiro século, a blasfêmia tinha um sentido mais amplo. Blasfêmia não era só isso, só dirigir contra Deus palavras ou gestos ofensivos e desrespeitosos. Quando alguém falava algo que eles consideravam herético, isso era também chamado de blasfêmia. Os irmãos se lembram quando Jesus certa vez recebeu um aleijado, e ele olhou para o aleijado e disse, filho, perdoados estão os teus pecados. Lembram disso? Do que ele foi acusado? De heresia? Não. Do que ele foi acusado? Blasfêmia. Disseram, este blasfema. Eu não disse nada contra Deus. Eu disse, perdoados estão os teus pecados. Disseram, este blasfema. Ele está blasfemando. Notem, o sentido de blasfêmia naqueles dias era mais largo, abrangia mais coisas. Se você dissesse qualquer coisa que fosse contra a doutrina judaica, que ferisse qualquer ensinamento judaico, isso era chamado não de heresia, isso era chamado de blasfêmia. E é o que acontece aqui. Quando Jesus diz que ele é o Messias, ele é chamado de blasfemo. Ele diz, eu vou me sentar à direita de Deus. Quando eles ouviram isso, eles disseram, ele está se igualando a Deus. Quem pode se igualar a Deus? Isso é uma blasfêmia. Quando Jesus disse, olha, eu vou estar sentado ali ao lado do Pai, eles disseram, mas como?
O Santo dos Santos terrestre? Ninguém pode entrar. Porque se alguém entrar no Santo dos Santos, naquele compartimento do templo, em Jerusalém, se alguém entrar lá no Santo dos Santos terrestre, essa pessoa já profana o Santo dos Santos. Só um sumo sacerdote pode entrar lá uma vez por ano. Esse homem aqui, esse Galileu, está dizendo que vai entrar no Santo dos Santos? Celeste. Isso é blasfêmia. Ele quer dizer que ele vai profalar o Santo do Santo Celeste sentando ao lado do Pai? Isso é uma blasfêmia. Ele disse que se sentaria ao lado de Deus. Isso significava o seguinte: Deus não é único. Tem mais um, sou eu. Isso é uma blasfêmia. Não pode ser. Como esse homem tem coragem de dizer isso? Por isso aquele sacerdote, o sumo sacerdote Caifás, rasgou as suas vestes dizendo isso. É inaceitável, estou inconformado com o que eu escutei agora. Você não se enxerga? Você acha que é o Messias? Nós aguardamos um grande libertador político e nacional? Nós aguardamos um grande libertador que virá para sacudir de sobre os nossos ombros o jugo romano. E você não passa de um Galileu, filho de um carpinteiro sem poder político nenhum, sem poder militar nenhum. E você diz que você é o Messias. Além de ser blasfemo, você é um enganador. Eu posso aplicar a você o que está escrito em Deuteronômio capítulo 13, versículos 1 a 11, que diz que os enganadores devem ser mortos. Além de blasfemo, você é um enganador. E indignado ele rasgou as suas vestes. E o texto prossegue dizendo que ele olhou para os demais juízes e disse: para que precisamos mais de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. Eles estavam tentando produzir testemunhas. Mas agora, não precisavam mais. Jesus já supriu o testemunho de que eles precisavam. E ele então se volta, o sacerdote, se volta para os juízes e diz: que vos parece? Porque ele faz isso? Ele quer uma sentença oficial. Ele precisa de uma sentença oficial. Não havia uma sentença ainda pronunciada por aquela corte. E sem uma sentença não pode haver condenação? Tinha que ter uma sentença. Então, ele pede o parecer deles. Ele pede para que a sentença seja proferida. E o texto diz: eles responderam: é réu digno de morte. Saiu a sentença. Tem recurso? Não, não tem recurso. Saiu a sentença oficial. Ele está condenado à morte. Por que Mateus escreveu isso? Aprendemos o significado disso tudo. Aprendemos o que significa rasgar as vestes. Aprendemos porque o sumo sacerdote olhou para eles e pediu opinião. Aprendemos o significado dessa expressão: é réu, digno de morte. Sabemos que é uma sentença. Por que Mateus escreveu isso? Para produzir nos seus leitores originais a seguinte reação: olha, cuidado para não fazerem o mesmo. Cuidado para não ficarem indignados com o que Jesus diz acerca de si mesmo. Cuidado para não reagirem mal àquilo que Jesus diz sobre si. Porque quem reage com irritação, quem reage mal contra aquilo que Jesus diz sobre si são as pessoas que estão debaixo da ira de Deus. São os inimigos de Deus que o Senhor puniu mais tarde. Cuidado, não façam isso. Vocês que estão aqui hoje, esse texto é relevante para vocês, para todos vocês. Vocês que estão me ouvindo em casa, vocês devem avaliar: será que as coisas que Jesus disse sobre si mesmo, será que essas coisas causam uma reação negativa em mim? Jesus disse para o sumo sacerdote: eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, vocês me verão reinar sobre todo o universo, vocês me verão à direita dele. Essas afirmações e outras que ele faz acerca de si mesmo, essas reações, causam em você uma reação negativa? Descrença? Rejeição? Cuidado! Cuidado! Mateus quer dizer cuidado, porque essa reação é a reação típica dos inimigos de Deus. Os inimigos de Deus sempre ficam indignados com as coisas que Jesus diz sobre si. Sempre. Se escandalizar e se ofender com a verdade sobre Cristo é a marca das falsas religiões. Aquele sumo sacerdote, ele era um praticante do judaísmo ali do primeiro século. Ele se escandalizou com o que Jesus disse sobre si mesmo. Por quê? Porque ele vivia uma falsa religião. Ele aprovava coisas absurdas. Ele aprovava até que um jovem não honrasse seus pais. Se declarasse que a honra devida aos pais seria uma oferta ao Senhor. Ele aprovava isso. Absurdo. Mas ele não aprovava as verdades que Jesus dizia sobre si, dizendo que essas verdades eram inaceitáveis. Eu refleti enquanto preparava esse sermão sobre algumas religiões de hoje que ficam indignadas
sobre as coisas que a Bíblia diz sobre Jesus ou as coisas que Jesus disse sobre si mesmo. Ficam indignadas com essas coisas, mas aceitam outras que são inaceitáveis. São exatamente como Caifás. Nós dizemos algo sobre Jesus que é verdadeiro, que ele falou sobre si, e elas rasgam suas vestes. Mas se nós dissermos coisas absurdas e tolas, elas aceitam isso como válidas, como faziam os judeus daqueles dias. São as marcas das religiões falsas. São as marcas das religiões inimigas de Deus. São as marcas dos homens inimigos de Deus. Eu vou ler para vocês o que eu escrevi. Se você disser a uma testemunha de Jeová que Jesus é Deus, ela vai chamar você de herege e blasfemo. Se você disser que deixou o seu filho morrer por não deixar ele receber transfusão de sangue, ele dirá que você é uma pessoa zelosa pelas coisas de Deus. Que lógica tem isso? Outra, se você disser a um umbandista que é um só Deus, os umbandistas creem em diversos deuses Aida, umbanda deles, e que Jesus é seu único filho, ele vai acusá-lo de preconceituoso e de mente fechada. Ele não vai aceitar isso. Como Jesus é o único filho de Deus, se você disser a ele que bebeu sangue de galinha preta e tomou banho com restos de comida podre, ele vai dizer que você é uma pessoa purificada no espírito. Você beber sangue de galinha preta e tomar banho com comida podre, aí sim você é um homem espiritualmente maduro. Outro, se você disser a um espírita que Jesus ressuscitou dentre os mortos pelo poder de Deus, ele vai discutir por horas a fio combatendo você. Ele é contra a ressurreição de Jesus. Se você disser que o rato que saiu do esgoto é a reencarnação do avô dele que morreu, ele vai dizer que você tem uma mente iluminada. Dá para acreditar nisso? Mas é isso. É exatamente isso. Outro, se você disser a um neopentecostal, essas igrejas malucas que tem por aí, que Cristo vivia cheio do Espírito e mesmo assim nunca falou em línguas nem ficou rico, ele vai dizer que você cometeu o pecado imperdoável. Mas se você ficar de quatro no meio da igreja e começar a latir como cachorro e a rolar no chão, ele vai dizer que você é um crente dominado pelo poder de Deus. Os irmãos veem isso no dia a dia. Outro, se você disser a um hinduísta que Cristo é o Filho unigênito de Deus, ele vai querer matar você. Se morar na Índia, é capaz de você ser morto, queimado vivo. Se você disser, por outro lado, que o carrapato que está no gato dele é divino, ele vai adorar esse carrapato e também o gato. Vai adorar os dois, o carrapato e o gato. Isso tudo bem, sem problemas. Outro, se você disser a um católico que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, ele vai chamar você de herege, dizendo que há outros mediadores como Maria e os santos. Mas se você disser que uma bolacha feita de farinha branca, a hóstia, é literalmente o corpo de Cristo, e adorar essa bolacha, ele vai dizer que você é um grande devoto, servo de Deus. Enquanto o hinduísta adora o gato, o católico adora a bolacha feita com a farinha do mingau do gato. Dá para acreditar nisso? O que é isso? O que é isso? Essa é a reação típica. Essa é a reação típica dos homens que são inimigos de Deus. Quando eles ouvem verdade sobre Cristo, eles ficam indignados. Se ouvirem tolices, tudo bem. Mas se ouvem verdade sobre Cristo, ficam indignados, como ficou Caifás indignado. E se você, quando ouve essas verdades sobre Cristo, você não as aceita, você é um Caifás moderno. Com a diferença de que você não rasga suas vestes, você rasga as Escrituras, é muito pior. Você rasga as Escrituras rejeitando essas coisas. Mateus quer mostrar isso para nós. Os inimigos de Deus consideram ofensivas as afirmações que Jesus faz sobre si mesmo. Mas há mais uma reação que Mateus menciona aqui. Essa reação está no versículo 67. O texto diz assim: então alguns cuspiram-lhe no rosto e deram-lhe socos. Esta é uma outra reação que aparece no texto contra Jesus diante das suas afirmações. Aqui nós temos uma segunda forma de reagir diante das afirmações de Jesus. É perpetrando contra ele uma afronta desrespeitosa e cruel. Outra reação contra Jesus, perpetrando contra ele uma afronta cruel, desrespeitosa, é uma outra forma de reagir àquilo que Jesus ensina, aquilo que Jesus diz sobre si mesmo. Essa reação é muito mais comum. Essa afronta desrespeitosa e cruel é muito comum hoje em dia. Nós, quando lemos o texto do Antigo Testamento, nós vemos em Isaías 56, Isaías 50, versículo
6, nós aprendemos que o Messias passaria por essas coisas. O texto diz em Isaías 56, ofereci as minhas costas aos que me feriam e a minha face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. O texto de Isaías fala que o Senhor seria alvo de cuspidas. Ele seria esbofeteado no rosto. Nós aprendemos isso no Antigo Testamento. E Mateus quer mostrar que Jesus é o Messias ao conectar isso que aconteceu com o texto de Isaías 56. Naqueles dias, irmãos, quando alguém era condenado, toda a comunidade tinha o direito de executar a sentença. Já imaginaram? A comunidade estava envolvida na execução da sentença. Então, quando alguém era condenado à morte, não havia um algoz que matava a pessoa. Quem matava a pessoa era toda a comunidade. Todo Israel tinha o direito de executar a sentença. E aqui, quando aqueles homens escutaram os serventuários que estavam ali, os servos que estavam ali, quando eles escutaram a sentença condenatória dizendo que Jesus era réu de morte, eles perceberam que eles tinham o direito de começar a bater nele. Eles podiam agora bater nele, porque eles podiam ser participantes da execução da sentença e fizeram isso. E o texto diz que eles cuspiram no seu rosto e bateram no Senhor. E isso perdurou por um longo tempo, o Senhor ali apanhando daqueles homens cruéis, daqueles homens terríveis severos que criam que estavam fazendo algo justo porque estavam executando uma sentença prolatada pela Suprema Corte de Israel. E assim bateram no Senhor e cuspiram nele, zombaram dele e o feriram. Por que Mateus diz isso? Porque ele queria alertar os seus leitores para que não fizessem o mesmo. Mas como seus leitores poderiam fazer o mesmo? No Novo Testamento, nós aprendemos que sempre que alguém faz o mal contra os discípulos de Jesus, esse alguém está fazendo o mal contra o próprio Jesus. No livro de Atos nós aprendemos isso. Sempre que alguém persegue os discípulos de Jesus, está perseguindo o próprio Jesus. Por outro lado, quando alguém ama Jesus, nós aprendemos que essa pessoa acaba também amando e cuidando dos discípulos de Jesus. Por quê? Porque há uma forte relação entre Cristo e a sua igreja. É um só corpo. Quando Pedro foi ordenado a amar o Mestre, quando ele foi questionado acerca do seu amor pelo Mestre, o Senhor lhe disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: eu amo. Ele disse: então apacenta os meus cordeiros. Como é que eu mostro amor por Jesus? Apacentando os cordeiros de Jesus. E como é que eu mostro ódio contra Jesus? Perseguindo os discípulos de Jesus. O apóstolo Paulo, quando ainda não era apóstolo, em Atos 9, 4 e 5, quando estava indo para Damasco, o Senhor o derrubou no chão ali com uma visão terrível. E disse a ele: Saulo, por que você me persegue? Por que você me persegue? Saulo estava perseguindo os discípulos de Jesus. Mas o Senhor está dizendo: quando você persegue os meus discípulos, você persegue a mim. Saulo não entendeu, disse: quem é tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Você está perseguindo meus discípulos. Na verdade, você está me perseguindo. Em Colossenses 1:24, o apóstolo Paulo diz que ele completava na sua carne o que restava dos sofrimentos de Cristo em favor de sua igreja. Cada vez que ele recebia uma pedrada, era como se o próprio Cristo estivesse recebendo uma pedrada. Porque quando nós perseguimos, odiamos e fazemos sofrer os discípulos de Jesus, é como se estivéssemos fazendo isso com o próprio Senhor Jesus. E Mateus então alerta os seus leitores dizendo: vejam o que fizeram com Jesus. Bateram nele, cuspiram nele, não façam a mesma coisa. E nós aprendemos posteriormente que é possível fazer a mesma coisa quando perseguimos os seus discípulos. Se você que está aqui hoje é alguém que odeia os discípulos de Jesus, que zomba deles, que os persegue, que os odeia, você que está me assistindo onde você estiver, é alguém assim, você se equipara àqueles homens daqueles dias. E Mateus tem uma mensagem para você dizendo: não faça isso, porque essa é a prática típica dos homens que incorrem no desagrado e no juízo de Deus. Esse problema do ódio contra Jesus, dirigido contra seus discípulos, é mais comum do que os irmãos pensam nos dias atuais. Eu li um artigo de 19 de janeiro de 2015, de um escritor, de um articulista, um jornalista chamado Reinaldo Azevedo. Ele é articulista da Veja. Eu gosto muito dos artigos dele. Eu encontrei um artigo, recebi um artigo, indicação de um artigo dele muito interessante. Ele
diz o seguinte: em 2012, 3 anos atrás, pelo menos 105 mil pessoas foram assassinadas no mundo por um único motivo. Eram cristãs. 105 mil pessoas foram mortas porque eram cristãs. Só isso. O número foi anunciado pelo sociólogo Massimo Introvigni, coordenador do Observatório de Liberdade Religiosa da Itália. Como é sabido, isso não gerou indignação, protestos, nada. Nada. Vocês ouviram falar disso na imprensa? Ninguém ouviu falar. Os irmãos ouviram falar do Charlie Hebdo quando mataram 10. Os irmãos não ouviram falar desses 105 mil que foram mortos? Esses não. Muitos deles queimados vivos. Igrejas queimadas, pessoas queimadas, crianças, mulheres. Segundo a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja, que sofre 75% dos ataques motivados por intolerância religiosa, tem como alvos cristãos. Não são os muçulmanos, não são os ateus, não são os budistas, não são os hinduístas. 75% dos alvos são cristãos. E mundo afora, no entanto, o tema da hora é a islamofobia. Islamofobia? Nós temos aqui uma. Cristofobia, como fala o pastor Thomas. Mas o que dizem? Não cometamos injustiças contra o Islã. Meu Deus! Quantos muçulmanos morreram? Quantos muçulmanos têm sido perseguidos? Nem aparecem os números aqui. O texto prossegue dizendo logo: depois dos ataques ocorridos em Paris, os irmãos acompanharam. Na televisão, teve início o debate sobre a islamofobia. Eles matam e as pessoas se preocupam em protegê-los. E ele prossegue dizendo o seguinte: Leandro Collin afirma na Folha de São Paulo que 2 igrejas protestantes brasileiras presbiterianas foram atacadas no Níger, no norte da África, em manifestações de protesto contra a publicação da charge de Maomé pelo jornal francês Charlie Hebdo. Eles fizeram a charge e mataram os presbiterianos. Mataram eles também. Mas os presbiterianos da Nigéria sofreram as consequências do ato desrespeitoso daqueles ateus. Outras 2 igrejas protestantes e uma escola também comandada por brasileiros foram atacadas. As agressões aconteceram na capital do país. Ele prossegue o que os presbiterianos e outras denominações cristãs têm a ver com as charges do Charlie Hebdo. Resposta: nada. Também eles são alvos das críticas da publicação. A verdade é que as democracias ocidentais combatem uma islamofobia que não existe e são omissas a respeito de uma cristofobia que é real. Por que o mundo não se importa? Porque matam 10 ateus que provocaram isso? Desrespeitosos que não respeitam ninguém. Nunca respeitaram os escrúpulos religiosos de ninguém. Foram mortos por facínoras, é verdade. Foram mortos por causa disso. Num atentado terrível, sangrento, injusto e criminoso. E esses homens se tornam mártires. São os grandes defensores da liberdade de expressão, que no entender deles, pelo que eu vejo, significa a liberdade de poder desrespeitar os outros. Isso é liberdade de expressão. Poder desrespeitar os outros do jeito que eu quiser. Esse é o conceito de liberdade de expressão que passaram para nós. Goela abaixo. Esses homens se tornam grandes mártires. E 105 mil cristãos mortos num ano só, em 2012, sequer são mencionados na mídia mundial. Ninguém fica indignado com esses verdadeiros mártires. Por que isso acontece? É muito simples. Porque o sentimento presente naqueles homens que feriram o rosto de Jesus e cuspiram nele é um sentimento presente em todos os incrédulos que rejeitam a fé. Todos que rejeitam a fé têm esse sentimento no seu coração. Os cristãos são odiáveis e desprezíveis, como seu mestre era odiável e desprezível. Esse é o sentimento que há. E Mateus diz para nós: não pensem assim, não tenham esses conceitos, não nutram esses conceitos, porque esses conceitos são conceitos próprios das pessoas que caíram no desagrado de Deus. E o texto termina com mais uma reação. O texto diz no versículo 68, e outros deram-lhe tapas, dizendo: ó Cristo, profetiza-nos, quem foi que te bateu? Há uma terceira reação aqui, e a terceira reação é a seguinte: é zombar do ministério profético de Jesus. O Senhor Jesus realizou um ministério profético. Ele pregou um sermão profético. Ele falou acerca do porvir. Na própria resposta que ele deu ao sumo sacerdote a um elemento profético, ali ele diz: vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Isso é profecia. Aqueles homens, os serventuários que estavam ali, os servos que estavam ali,
Entenderam que ao dizer que ele era o Messias, quando ele disse que era o Messias, ele estava arrogando para si também uma atividade profética, talvez até acima dos profetas comuns. Ele então começa a zombar dele. Dizem os estudiosos daqueles dias, do contexto histórico daqueles dias, que entre as pessoas naqueles dias que estavam diante de um prisioneiro havia um jogo. Como era esse jogo? Eles pegavam vários prisioneiros e vendavam o prisioneiro, cobriam a cabeça do prisioneiro, e todos eles ali batiam no prisioneiro e diziam: adivinha quem foi que te bateu? E o prisioneiro adivinhava. Se ele adivinhasse, então tiravam a venda e colocavam em outro. Então você acertou, agora é a vez do outro. Colocavam a venda em outro. Alguém batia no outro. Adivinha quem foi que te bateu? E ele então tentava adivinhar. Não conseguia, continuava apanhando. Até adivinhar. Adivinhou, agora então passa para o outro. Esse era o joguinho deles. Fizeram esse joguinho aqui. Só que fizeram esse joguinho com um prisioneiro só. Ficaram batendo no Senhor, zombando dele como profeta. Profetiza-nos, ó Cristo. Você é profeta, não é? Você é o Messias. Se você é o Messias, você é profeta. Você profetizou agora há pouco. Você falou que virá sobre as nuvens do céu. Você disse que vai levantar o templo em 3 dias. Você profetizou acerca disso também. Profetiza. Quem bateu em você? E zombaram do ministério profético, das palavras proféticas de Jesus. Mateus está dizendo para os seus leitores: não façam isso. Não zombem das palavras proféticas do Senhor, porque essa é a marca dos inimigos de Deus que caíram no desagrado e na ira dele. Pedro disse em 2 de Pedro, no capítulo 3, Pedro disse que nos últimos tempos haveria muitos zombadores. Em 2 de Pedro 3, 13 e 4, o texto diz assim: acompanhe na sua Bíblia, veja como isso é atual, veja como isso é presente, veja como isso diz respeito aos dias modernos. 2 Pedro 3, 13, 4. O texto fala assim: saibam antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores, semelhantes àqueles. 2 Pedro 3, 13 e 4, com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos. E vejam qual vai ser a zombaria, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Eles estão zombando das profecias de Jesus, porque desde que os pais morreram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Eles estão zombando do ministério profético de Jesus. Mateus diz: esse é um traço típico dos inimigos de Deus. Talvez você seja alguém assim. Talvez você zombe, duvide, não acredite, rejeite as palavras proféticas de Jesus. Mateus tem uma aplicação para você. Ele está dizendo: não faça isso. Não faça isso, porque esse comportamento é o comportamento típico daqueles que foram rejeitados por Deus e caíram na sua ira e no seu desagrado. Mencionamos aqui esses 3 atos. Mencionamos o ato de se sentir indignado contra aquilo que Jesus fala sobre si mesmo. Mencionamos o ato de promover afronta desrespeitosa e cruel contra os discípulos do Senhor, sendo assim perseguidores dele mesmo. Eu mencionei aqui o ato de zombar das profecias do Senhor. E esses 3 atos são atos próprios daqueles que, corrompidos e perversos, rejeitaram o Filho de Deus. Mateus está mostrando como essas pessoas são e dizendo: não imitem essas pessoas. Não fiquem indignados com aquilo que Jesus diz sobre si. Não persigam o Senhor. Não odeiem. Não batam nele. Não duvidem, não zombem de suas profecias. Façam o oposto. Façam o contrário disso. O que Mateus quer que façamos está consubstanciado no Salmo 2. E eu quero terminar mencionando esse salmo para vocês. Veja o que diz o Salmo 2. Salmo 2 diz assim no versículo 11 e no versículo 12. Essa é a mensagem. A reação que devemos ter hoje diante de Jesus. Devemos fugir das reações daqueles homens e devemos cultivar a reação presente no Salmo 2. O texto diz: cultuai o Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Esse é o comando de Deus para nós. Cultuem o Senhor com tremor e alegrem-se com tremor. E vem o versículo 12. Beijai o Filho. Qual é o sentido disso? Beijai o Filho. Reconheçam a sua magnificência. Reconheçam a sua majestade. Reconheçam o seu senhorio. Reconheçam a sua grandeza e divindade. Curvem-se diante dele em sujeição. Beijai o Filho. Não façam como aqueles homens. Não tenham aquelas 3 reações do texto que lemos em Mateus 26.
Não tenham aquelas reações. Beijai o filho e o versículo prossegue e diz para que ele não se irrite. Esse é o alerta de Mateus: não façam aquelas coisas. Não imitem aqueles homens para que o filho não se irrite contra vocês. Beijai o filho para que ele não se irrite e não sejais destruídos no caminho. Curvem-se diante dele. Curvem-se diante do seu trono. Curvem-se diante do seu cetro. E o texto prossegue: porque em breve sua ira se acenderá. Que terríveis palavras são essas! Mateus, séculos depois, quis alertar os seus leitores acerca disso. Aqueles homens não beijaram o filho. Eles rasgaram suas vestes diante dele. Eles o esbofetearam. Eles cuspiram no seu rosto. Eles zombaram da sua atividade profética, das suas palavras, do seu ministério santo. Eles fizeram isso. Eles rejeitaram o Filho de Deus. E aqueles homens incorreram no juízo do Senhor. São inimigos dele. Não os imitem, porque em breve a ira do Filho se acenderá. E essa mensagem não pode ser esquecida. A religião cristã não é uma religião de velhinhas que querem fazer o bem lá fora. Não é uma religião assistencialista, que existe para dar esmola para os pobres, ainda que ela faça isso. A religião cristã é uma religião que diz: alerta, acordem, há um perigo chegando, há uma lâmina pendendo sobre a cabeça de vocês. Acordem para esse perigo, despertem, porque se vocês se mantiverem nessa atitude diante do Filho, a sua ira se acenderá e será tarde demais. Esse é o cristianismo de Mateus. Ele mostra aquela cena cinzenta. Ele mostra o Senhor sendo torturado, esbofeteado, vilipendiado, aviltado. Mostra tudo isso e narra tudo isso com cores vivas para dizer: não se igualem a esses homens que rejeitaram o Senhor. Beijem o Filho. Aproximem-se dele. Beijem o Filho que foi cuspido. Beijem o Filho que foi esbofeteado. Beijem o Filho que foi crucificado. Beijem o Filho enquanto há tempo. Beijem o Filho ao longo do seu caminho. Porque um dia não será mais possível beijá-lo, e a sua ira se acenderá, e será tarde demais. Você já se curvou diante do Filho? Você já o beijou humildemente? Você já se apresentou diante do seu trono humildemente, quebrantado, humilhado, solicitando seu perdão, reconhecendo sua grandeza, divindade e salvação? E o beijou com os lábios da fé, e o recebeu e disse: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Rei. Eu beijo o Senhor, humildemente. Como seu servo eu beijo seus pés. Você já fez isso? Ou você permanece no caminho distante, rebelde, indiferente? Beije o Filho antes que a sua ira se acenda. Oremos. Senhor Deus, abençoa a nossa vida, abençoa o seu povo, abençoa todos os ouvintes destas palavras. Nossa súplica é que essas coisas que foram lidas e ditas promovam devoção, temor, tremor, arrependimento, transformação. Afasta do coração dos incrédulos a rebeldia, a indiferença, a rejeição, e que humildemente se aproximem do Senhor, o seu Filho, cuspido sim um dia, esbofeteado sim um dia, crucificado sim um dia, mas que ressuscitou e foi glorificado. Que se aproximem dele e o beijem. Humildemente beijem os seus pés, reconheçam sua grandeza. Sejam servos dele, antes que a sua ira se acenda. Ó Senhor, pedimos essas bênçãos, que todos nós reconheçamos a grandeza do Filho e não tenhamos nem sombra daquelas reações daqueles homens maus nos nossos corações. Essa é a nossa súplica por todos nós, por todos que estão nos ouvindo, que o Senhor trabalhe em nós, afastando de cada um de nós a incredulidade e a rebelião. Que sejamos servos do Senhor e o beijemos, e com temor e tremor nos coloquemos debaixo do seu senhorio e da sua majestade. É em nome dele que pedimos. Amém.